Graças e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, das nossas células, principalmente da nossa célula online, mas é o mesmo tema que a gente tem nas células presenciais e tem sido abençoador. E o tema é 30 dias para a família abençoada, né? Então nós temos esse tema geral e o nosso subtema é família conectada, construa laços de afeto em seu lar. Estamos numa série, então, 30 dias para uma família abençoada. E você e sua família estão sendo abençoados pelas pregações ou pelas lições da célula? Eu espero que sim, que você tenha se envolvido, né, e lido os textos que são sugeridos, porque eles é que embasam a nosso estudo, os textos bíblicos, não é verdade? Então a pergunta é, o que mais te impactou até esse momento? Né? Compartilhe com poucas palavras, né? Escreva aquilo que você tem apreendido através dos estudos. Falamos já sobre vários temas, 4 temas, esse é o quarto, e que você possa ter crescido nesse conhecimento. E a pergunta que eu faço é, veja que paradoxo interessante. Vivemos na sociedade mais conectada e desconectada de todos os tempos. Em sua opinião, qual o significado e as implicações, né, disso? Nós vivemos um tempo em que o celular e as redes sociais têm sido presentes na mão de todas as pessoas praticamente. Então isso tem levado as pessoas a se conectarem. Porém, será que estamos vivendo conectados em relação à vida familiar? Por outro lado, então, estivemos, né, nunca estivemos tão ligados mutuamente por meios digitais. Redes sociais nos permitem conversar com qualquer pessoa no mundo em segundos. Chamadas de vídeo e mensagens instantâneas encurtam distâncias geográficas. Compartilhamos fotos, vídeos, pensamentos e rotinas em tempo real. E podemos participar de comunidades, igrejas, movimentos e cursos online. Por outro lado, apesar disso, o sentimento de solidão, isolamento e vazio nunca foi tão grande também. Relacionamentos superficiais, curtidas substituíram abraços, emojis, as emoções reais. Falta da presença verdadeira. Estamos juntos fisicamente, mas cada um imerso na própria tela. Comparação constante. Redes sociais geram inveja, baixa autoestima e competição em vez de comunhão. Menos conversas profundas. Trocamos mensagens curtas, mas raramente compartilhamos o coração. Crescimento da ansiedade e depressão. Estudos apontam a ligação direta entre o uso excessivo de redes sociais e saúde mental. Já que estamos em uma série de família, vejamos um exemplo prático disso. Imagine uma família na sala de estar, todos no mesmo ambiente, mas cada um no seu celular. Estão conectados ao mundo, mas desconectados entre si. E a pergunta é, responda sinceramente, essa é a realidade da sua família? Tem acontecido isso? Então, no mundo de hoje, há uma contradição evidente entre tecnologia e relacionamento humano, entre conexão tecnológica e desconexão emocional. Se de fato quisermos uma família abençoada, precisamos nos atentar para a questão das conexões e afetos em nossos lares. Que tal vermos o que a Bíblia diz ou tem a dizer sobre isso? Então, nosso texto base são 2. O primeiro vai dizer em Efésios 5, do versículo 21 até o capítulo 6, versículo 4. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa com o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão,
o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com vocês e que você tenha uma vida longa na terra. E pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, como base, é Colossenses 3, 18 a 21, que diz assim: Esposa, cada uma de vocês deve sujeitar o seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. E filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Então, no texto de Efésios, a frase inicial é sujeitem-se uns aos outros. A pergunta é a seguinte: para você, qual é o significado dessa frase? Sujeitar aqui tem sim o sentido de submeter e subordinar. Contudo, também pode significar cooperar com o outro e no levar da sua carga. Uma missão em conjunto. Repare que antes de ordenar que as mulheres se sujeitem a seus maridos, Paulo diz que as esposas devem se sujeitar umas às outras. A expressão uns aos outros tem um sentido de mutualidade e reciprocidade. Mutualidade diz respeito a algo que é trocado entre as partes, e reciprocidade, no mesmo sentido, tem a ver com algo que você dá por um lado e recebe do outro. Então, não existe aí não é pejorativo essa sujeição, mas sim algo bom e realizável e também dentro dos padrões que Deus assim ensina através de toda a sua palavra. Então, essa sujeição é como nós somos sujeitos a Deus segundo a sua palavra. Ele manda nós amarmos e nós amamos, somos sujeitos a Ele. Nós nos sujeitamos a Deus quando obedecemos a sua palavra, desde que ela realmente esteja sendo algo que nós consideramos orientação de Deus. Se nós não consideramos, muitas vezes nós desobedecemos a Deus e isso traz também consequências. Tanto um caso quanto o outro, sujeitar ou não sujeitar, traz consequência. Sujeição, então, é algo que as pessoas devem trocar entre si, dar e receber. Né? Nós somos sujeitos aos nossos senhores, aos nossos patrões, à nossa empresa, né? Nós somos sujeitos e assim com isso nós recebemos ordens e obedecemos pelo bem maior e melhor entre as partes. Então, de que pessoas estamos falando, segundo o contexto? Os membros de uma família, ou seja, o marido e a esposa, pais e filhos, de acordo com Paulo, o marido e esposa e pais e filhos devem sujeitar reciprocamente. Essa sujeição mútua é a base para a construção de laços e afetos recíprocos na família. Vamos ver isso mais de perto explorando os dois textos que já lemos. Né? Eles nos apresentam a seguinte linha de conexão na família. Primeira conexão, a esposa com o marido, da esposa para com o marido. A esposa se sujeita e conecta ao marido através da submissão propriamente dita. Pergunta é, para você, o que é submissão? Quanto esta palavra te incomoda? Né? Muita gente se incomoda, inclusive quando faz curso para noivo, fica aquela, mas será que é assim mesmo? Então, como submissão é uma palavra profundamente desgastada em nossos dias, vale esclarecer o seu significado. Comecemos com o que ela não significa. Primeiramente, submissão não significa inferioridade, ou seja, não quer dizer que a pessoa seja menor do que o marido em valor e dignidade. Homem e mulher foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, carregam em si o mesmo valor e dignidade. Eles apenas ocupam funções diferentes na criação e na família. A submissão também não significa obediência incondicional ou subserviência irrestrita, ou seja, uma atitude de obediência total e completa ao marido, sem questionamento ou reservas. A partir do momento em que a esposa é tocada em seu valor de dignidade, ou é impelida a fazer algo que vai contra a sua consciência e fé, não é mais de submissão que estamos falando. Lembre-se de que o marido também deve se sujeitar à sua esposa e conquistar da parte dela o privilégio da sua entrega. A submissão
é o ato de a esposa se colocar ao lado do seu marido para auxiliá-lo na liderança da família e no alcance dos seus objetivos comuns. Então Deus criou a mulher a partir da costela, do lado, né, do homem, para lhe auxiliar e corresponder. E a pergunta é, conforme os textos, como a esposa deve se sujeitar aos seus maridos, né? O texto nos diz que a esposa deve ser sujeita ao marido como ao Senhor, ou seja, assim como a esposa crente se sujeita a Cristo, deve também se sujeitar ao marido, Efésios 5, 22. Né? Então, dentro de um parâmetro ideal e não de subordinação pejorativa ou de forma escravatória, né? Não é desse sentido. A esposa deve estar sujeita em tudo ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, nas áreas da vida da esposa que possam ser excluídas disso, Efésios 5, 22. Então não há áreas na vida, né, da esposa que possa ser excluída disso. Nós servimos a Cristo incondicionalmente. A palavra dele é boa, perfeita, é agradável e nos mostra o quanto nós devemos servi-lo e obedecê-lo. Então, como igreja, nós somos como uma esposa para com o marido que está ali para nos proteger, para nos abençoar com aquilo que é da característica dele. O homem e a mulher têm as suas características até biológicas diferenciadas e, portanto, parte para esse sentido. A esposa, então, deve tratar o marido com todo respeito, ou seja, uma das formas da esposa se sujeitar ao marido é com respeito e reconhecimento da sua dignidade e valor, Efésios 5,33. Eu abro um parênteses aqui para dizer que toda e qualquer violência, seja psicológica, seja física, seja financeira, deve ser tratado, cuidado, amparado pelos devidos meios legais, porque uma pessoa que assim a pratica está cometendo crime. Então, não existe aqui de forma alguma nesse estudo a ideia de que o marido é superior, um carrasco ou alguém que pode manipular ou maltratar a sua esposa, e nem vice-versa, né? Então a esposa deve se sujeitar ao marido como convém quem está no Senhor, ou seja, espera-se que uma esposa crente se sujeite ao seu marido por causa da sua fé no Senhor, Colossenses 3,18. Assim a esposa crente se conecta ao seu marido e se sujeita uns em tudo por amor a ele e a Cristo, né? A segunda conexão agora é do marido para com a esposa. Então nós vimos a conexão da esposa com o marido e vamos ver agora o marido com a esposa. O marido se sujeita e se conecta à sua esposa através do amor. A referência desse amor é Cristo e toda a sua obra em favor da igreja. Veja que Jesus morreu pela sua igreja, então o marido deve ter essa mesma predisposição de fazer de tudo e ir às últimas consequências pela sua esposa. E a pergunta é, segundo o texto, como um marido deve se sujeitar e amar a sua esposa? Os textos nos dizem que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a ela, ou seja, de forma sacrificial e incondicional. E ainda de modo que ela seja transformada em uma pessoa muito melhor. Efésios 5, 25 e 27. Então o marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo, como a si mesmo, ou seja, como ele ama e cuida de si mesmo. Efésios 5, 28 e 33. Para isso ele precisa cuidar de si mesmo. Então toda essa avaliação deve ser feita. Um homem que não se cuida, que não cuida de si próprio, não tem critérios para consigo, vai ter para com a esposa? Dificilmente. Então o marido deve amar a sua esposa, não deve tratá-la com amargura, ou seja, ele não deve tratá-lo com ressentimento, grosseria e impaciência. Colossenses 3,19. Então nós temos textos bíblicos mostrando quais são as práticas a serem feitas. Quando o marido ama a esposa dessa forma, é claro que ela irá se sujeitar a ele. Sujeição e amor são os dois lados de uma mesma moeda, né? Então a conexão, depois dessa conexão entre homem e mulher, esposa e esposo, nós temos com os filhos. Há casais que têm filhos, outros não têm, mas os filhos, quando surgem, devem também ser tratados dentro de uma conexão idealizada pela palavra de Deus, pela Bíblia, para que tudo vá bem. Então, os filhos, a conexão dos filhos com os pais é o seguinte, depois com os pais para com os filhos, né? Os filhos se sujeitam e se conectam aos pais através da obediência. Obviamente, estamos tratando aqui de filhos que ainda estão debaixo da autoridade de seus pais, não são casados, estão morando no mesmo teto e devem, então, obedecer às regras paternais ali daquele ambiente, ou seja, crianças, adolescentes, jovens que ainda não saíram de casa. A pergunta é, segundo os textos,
como os filhos devem se sujeitar e obedecer aos seus pais. Os textos nos dizem que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. Veja que tudo envolve as orientações de Cristo, pois isso é justo, ou seja, os filhos devem obedecer aos seus pais como ao Senhor e pela sua fé no Senhor, e essa é a ordem natural das coisas, Efésios 6:1. Os filhos devem honrar os seus pais a fim de que tudo corra bem com eles, e eles tenham uma vida longa na terra. Ou seja, os filhos devem estimar e valorizar seus pais, obedecendo-os de coração e atraindo a bênção de Deus sobre suas vidas. Efésios 6, 2 e 3. Então, os filhos devem obedecer os pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor, ou seja, o desejo de Deus é que os filhos obedeçam seus pais em todas as áreas da vida, Colossenses 3:20. Quando obedecem em tudo no Senhor e com honra, os filhos se conectam com os seus pais. Então veja que a base principal de um bom relacionamento entre os pais e os filhos é Cristo, como é do marido com a esposa e vice-versa. E dentro disso, então, os filhos têm essa dinâmica. Se eles perceberem e obedecerem, evidentemente terão um bom relacionamento, uma boa conexão. Já existe a conexão dos pais com os filhos, né? A pergunta, segundo o texto, como os pais se sujeitam e se conectam com os filhos? Por 2 vezes, Paulo diz que os pais não irritem seus filhos. Outra versão fala sobre não provocar os filhos a ira. A ideia aqui é que os pais não devem abusar de sua autoridade sobre os filhos. A pergunta é, em sua opinião, como os pais podem irritar seus filhos? Vamos tentar expor aqui algumas posições, algumas situações. Primeiro, excesso de proteção e falta de espaço. Negligência e falta de diálogo. Falta de clareza nas regras, injustiça, severidade excessiva. Correções e críticas constantes. Palavras ásperas e crueldade física. Incoerência entre o que falam e vivem. Favoritismo e comparação entre os irmãos. Brigas constantes e divórcio. Então, tudo isso você vai encontrar na Bíblia também, situações familiares que ocorreram esse tipo de prática. Então, observando a Bíblia, a gente vê os resultados que práticas que são contrárias à vontade de Deus trazem situações terríveis na vida da relação entre os pais e os filhos. Como diz o apóstolo Paulo, agindo dessa maneira, certamente os pais irão desanimar seus filhos e perder o seu coração. Ao invés disso, os pais devem criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso quer dizer que os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos, que é criar igual a nutrir, alimentar, dar estudo, dar tudo aquilo que é necessário para a condição do filho dentro das suas condições econômicas pertinentes, fazendo assim com que os filhos tenham uma vida adequada em crescimento intelectual, físico e emocional de forma perfeita. Os pais precisam treinar os filhos por meio de disciplina, que é a instrução. A instrução é igual à disciplina, treinamento por meio da disciplina. O treinamento aqui é muito importante. Os pais precisam encorajar os filhos através das palavras, que são conselhos, a demonstrações e educação verbal. Os pais são responsáveis pela educação cristã de seus filhos. A instrução e o conselho são do Senhor. Então, os pais não devem ser nem autoritários, nem permissivos, nem excessivamente presentes, nem terrivelmente ausentes. Mas devem equilibrar a firmeza com ternura, a presença com espaço. Agindo assim, os pais se sujeitarão aos seus filhos e os filhos aos seus pais e laços de afetos mútuos serão gerados. Como conclusão desse estudo, vimos hoje que a partir da sujeição mútua é que os laços de afeto são gerados na família. Então, sujeição mútua, cada um cedendo ali e fazendo com que as coisas fluam de maneira ideal entre todos. Nada de egocentrismo, de autoritarismo, mas sim uma sujeição, ela é necessária e perfeita, caso contrário, há um desequilíbrio. Então, vamos a alguns pontos. A esposa se sujeita e conecta ao marido através da submissão propriamente dita. O marido se sujeita e conecta a sua esposa através do amor. Os filhos se sujeitam e conectam aos seus pais através da obediência. E os pais se sujeitam e conectam aos filhos, equilibrando as autoridades e o cuidado. Agora,
Você pode estar pensando, será que eu vou dar conta disso? Logo antes de falar sobre sujeição mútua em Efésios 5, 18 a 20, Paulo trata sobre o enchimento do Espírito Santo e suas consequências. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que a sujeição mútua é resultado da presença abundante do Espírito Santo na vida do crente. Ninguém, pela força da sua carne, irá se sujeitar a outra pessoa, mas quem é cheio do Espírito irá se sujeitar e conectar a sua família. Então, o primeiro passo é você buscar o enchimento do Espírito Santo, buscar a sabedoria de Deus. Tiago 1,5 diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente, não lançando em rosto. E para nós terminarmos, que tal alguns desafios, né? Práticos. Primeiro, encha-se do Espírito e busque dele as condições de se sujeitar e conectar a sua família. Ore, jejue, medite na Bíblia, leia os bons livros, compartilhe com os irmãos de fé a respeito disso e veja o milagre acontecer. Se a sua família há desconexões, quem vai dar o primeiro passo para reverter esse quadro? Quem irá tomar essa atitude? Seja o marido, esposa, pai, mãe ou filho, tome você a iniciativa. Seja você o iniciador de uma grande revolução na sua casa através da construção de laços de afeto em sua família. Se você já tiver tomado essa iniciativa, não desanime, persevere até que resultados venham. Semeie até que a colheita aconteça. A semeadura é com lágrimas, mas a colheita é com grande alegria. Salmo 26, 5 e 6. Você já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Que tal levar as conexões da sua família para esse outro nível? Praticando regularmente as 5 linguagens do amor em sua casa? Veja algumas sugestões que temos aqui. Uma das 5 linguagens, a primeira é palavras de afirmação. Marido para a esposa, você é uma mulher incrível, admiro você e que cuida da nossa família. A esposa para o marido, confio em você, obrigado por tudo que você fez por nós. Os pais para os filhos, filhos, estou muito orgulhoso de você, você é uma bênção. Filhos para o pai, pai e mãe, eu amo vocês, obrigado por sempre estarem comigo. A segunda linguagem é o tempo de qualidade. Marido e esposa reservam um tempo semanal para conversar sem celular, fazer um passeio ou sair para jantar juntos. Pais e filhos brincam com as crianças, fazem uma noite de jogos, uma família ou caminhada ao ar livre. E os filhos para os pais ajudem nas tarefas, ouvir os pais com atenção e interesse, fazer companhia sem reclamar. Esse é um tempo de qualidade. Depois existem também os presentes, né? Marido para a esposa, comprar aquela sobremesa que ela ama ou trazer flores sem motivo especial. A esposa para o marido, deixar um bilhete com chocolate na gaveta dele. Pais para os filhos, uma lembrancinha simples que mostra que pensaram neles, um chaveiro, um adesivo, um livro ou qualquer outra coisa que o filho vai se agradar. Filhos para os pais, fazer um desenho, escrever uma cartinha ou juntar moedinhas para comprar um presente simbólico. Isso são atos de presente. Agora, os atos de serviço, o marido para a esposa, ajudar na casa sem que ela peça, como lavar a louça e arrumar a cama. Esposa para o marido, preparar a refeição favorita dele num dia difícil. Pais para os filhos, ajudar no dever da casa e preparar uma lancheira caprichada. E os filhos para os pais, aguardar ou guardar os brinquedos sem precisar ser chamado, ajudar na arrumação da casa com alegria. Esse é os atos de serviço. E por fim, toque físico, marido e esposa, abraços, beijos, andar de mão dada e sentar perto. Pais e filhos, beijos de boa noite, segurar no colo, abraço ao chegar da escola. E os filhos para os pais, abraçar os pais espontaneamente, segurar a mão, deitar junto ao sofá, né? E dessa forma, então, estará tendo aquele contato físico que é especial entre os familiares e com todo o respeito e tudo aquilo que é necessário. E a pergunta é, qual dessas ações, dessas 5 ações, você precisa praticar com sua família ainda hoje? E vamos juntos até a nossa próxima reunião de célula. Vamos estar orando para encerrar, que Deus possa estar abençoando sua vida e sua família e que essa caminhada que nós tivemos nessas 4 lições possam te trazer a certeza e o desenvolvimento de uma família abençoada. Claro que não existe apenas 30 dias, existe uma vida de anos longas que a gente precisa caminhar para que a nossa família continue sendo abençoada. E a bênção vai correr atrás de você, como nós vimos lá no primeiro estudo dos nossos 30 dias da família abençoada.
Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que estivemos analisando a família abençoada, que nós possamos ter essa família, que nós possamos viver e que os vizinhos notem isso, que as pessoas percebam e que a igreja também, Senhor Deus, como um todo, a igreja do Senhor Jesus, seja sujeita ao Senhor, como nós no nosso lar temos sujeição uns pelos outros, amor uns pelos outros e dedicação para fazer a tua vontade. Pai, as famílias que estão desequilibradas, eu rogo ao Senhor que o teu Espírito Santo promova o bem-estar, que venha, Senhor Deus, haver conversões nos pais, nos filhos, e a palavra do Senhor habite ricamente em cada lar, que é a essencial, o Espírito Santo e a palavra do Senhor sendo condutora da vida familiar. Muito obrigado, Senhor Deus, guarda-nos do passar dos nossos dias com a nossa família, abençoando e livrando de todo mal, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro de estudos de célula aqui online. Que a graça do Senhor esteja com você.